psicólogo, não cometa esses 3 erros quando você for tratar alguém com depressão. Olá, gente! Esses 3 erros são erros muito comuns que a gente vê no consultório e são dos 3 erros decisivos para que a gente tenha ou não resultados no tratamento psicológico de uma pessoa com depressão. Primeiro erro que o psicólogo comete, quando ele vai tratar pessoas com depressão é não fazer diagnóstico. Não fazer diagnóstico porque ele não sabe que precisa fazer diagnóstico, porque às vezes ele tá ali se portando como um terapeuta no diagnóstico dentro de uma abordagem dele, apenas, porque esse é o principal diagnóstico da gente. Mas quando a gente recebe uma pessoa no consultório com essa demanda, a gente não sabe, a gente não tem noção de como está a vida dessa pessoa, nem se essa pessoa tá sofrendo um tipo de violência, A gente não sabe nada da vida dela, nada, e a gente precisa minimamente saber, porque a gente é profissional da área da saúde, Então a gente tem que meio que organizar esse tratamento para que essa pessoa entre no processo psicoterapêutico, se for caso dele entrar, A gente já sabe também que nem sempre ele vai entrar numa psicoterapia, Então o psicólogo tem outras intervenções. Agora, mas o médico falou que ele que faz o diagnóstico, é o médico. Gente, existem 2 tipos de diagnóstico ali desses profissionais. O diagnóstico médico, psiquiátrico e o diagnóstico psicológico. Esse só a gente faz. Se um médico chega pra você falar que você não faz diagnóstico da depressão, esse médico é um médico ou mal informado ou extremamente antiético. Ou ele é mal informado, ele não conhece a profissão, ele não conhece a área dos transtornos mentais, ou ele é uma pessoa antiética, se ele fala uma coisa dessa, tá? Eu quero crer que é a minoria que fala isso, A gente sabe que tem bastantes que falam isso, mas não é todo mundo. Tem médico inteligente, médico ético, que sabe que o psicólogo é extremamente importante para esse tratamento. E o diagnóstico, gente, nosso próprio Conselho Federal de Psicologia tem documentos, que o psicólogo faz diagnóstico psicológico. E o diagnóstico psicológico é extremamente importante. O médico, quando ele vai diagnosticar a depressão, por exemplo, ele vai avaliar os sintomas, se as causas desses sintomas são questões físicas. Tem alguma questão física causando esse sintoma. Por exemplo, o médico vai avaliar que ele tá com uma apatia muito grande, ele pode até passar exames pra pessoa para saber se ela tá com falta de vitaminas. Se ela tá com falta de vitamina, se ela tá com falta de algum tipo de nutriente que precisa para ela melhorar, porque fadiga tem a ver com isso, Agora, o psicólogo, ele não vai avaliar se tem vai dar remédio para neurotransmissor. Ele não tá pensando nisso. Ele vai encaminhar, ele vai achar importante isso, mas que o profissional certo faça, Que o profissional que faz, faça isso. Agora, a gente vai avaliar, através desses sintomas aí, quais são as causas psíquicas, Então, a gente vai avaliar, dentro de por exemplo, de um diagnóstico psicanalítico, quais são as questões inconscientes que estão afetando, através, claro, do processo terapêutico, associação livre e tudo mais. Na terapia cognitivo-comportamental, a gente vai pensar nas questões cognitivas, nas suas crenças centrais, intermediárias, seus pensamentos automáticos, na sua aprendizagem, na sua percepção, na forma como essa pessoa tá entendendo a vida. Então, isso pode trazer, são questões de desenvolvimento dessa pessoa. Ou seja, cada abordagem vai diagnosticar, digamos assim. Tem o diagnóstico fenomenológico também, O diagnóstico fenomenológico é muito famoso na nossa área, Então o psicólogo fala assim, não, nós não fazemos diagnóstico, não faço. Você faz diagnóstico fenomenológico, faz sim, do fenômeno. Como essa pessoa tá lidando com o fenômeno, isso é um diagnóstico, gente. Diagnóstico não é um rótulo, Diagnóstico é uma direção. Então, entendendo essa parte que o médico faz diagnóstico médico e nós diagnósticos psicológicos, nosso segundo erro ao tratar pessoas com depressão. O segundo ponto que a gente precisa saber é sobre orientação psicológica. Orientação psicológica vai ser muito necessária no processo de tratamento da depressão. O problema é que a gente não pode romper sigilo na orientação psicológica. A orientação psicológica não rompe sigilo e a gente pode ter muita estratégia para que isso não aconteça. E para que a gente não perca o vínculo com nossos pacientes, Porque se essa pessoa, a gente sabe que depressão é o transtorno mais associado ao suicídio e muitas vezes a gente vai precisar romper sigilo, A gente às vezes precisa evitar esse rompimento de sigilo muitas vezes, Então a gente vai precisar
muitas vezes, informar para esse paciente. Se o vínculo tiver bem feito, tiver, né, um vínculo colaborativo, um vínculo correto, né, é claro que esse paciente ele vai entender e vai querer, inclusive, né, que você possa mediar com o familiar, que você possa trazer esse familiar para entender o que está acontecendo, que você possa dar alguns limites dentro do tratamento, que você possa fazer orientação psicológica, né? Agora, gente, outra coisa. Conheça a sua abordagem, é o terceiro erro. Não conhecer a sua abordagem e o que ela diz sobre o desenvolvimento da depressão. Sabe por quê? Quando a gente fala assim, eu vejo isso não só na depressão, mas eu tô botando na depressão aqui porque eu acho que ela é das demandas mais complexas que a gente vai pegar. Mas tem gente que fala assim, eu quero, me arranja alguma coisa aí sobre violência, ou sobre TDAH, ou sobre sei lá o quê, porque eu vou atender um paciente agora com isso. Peraí, a gente tá colocando o carro na frente dos bois. Por quê? O paciente vai receber, a gente vai receber ali, ele deu ali, sei lá, uma queixa aí, que a pessoa tá com TDAH, ou que a pessoa tá com depressão, que a pessoa tá com ansiedade, e a gente vai lá e simplesmente a gente já vai deduzir que é isso que eu vou ter que estudar. Pode ser que a pessoa não tenha nada disso, seja completamente diferente. Eu só vou saber fazer isso, olha lá no primeiro passo, no primeiro erro que eu botei, se eu fizer um diagnóstico. E agora, só que o meu tratamento, quando eu já tô lá no segundo nível, na psicoterapia, o meu tratamento é psicoterápico. Então, eu não tenho que ficar estudando a demanda, eu tenho que estudar o indivíduo por trás da demanda. Por isso que a nossa psicoterapia traz teorias da nossa abordagem que tratam da subjetividade desse indivíduo, como ele enxerga a vida, como ele faz isso, como ele faz aquilo. Eu não vou querer, muitas vezes, nem que ele tire o sintoma, eu tenho que entender esse sintoma. Se ele não entender esse sintoma, se esse paciente não entender esse sintoma e saber trabalhar as questões que fazem com que ele tenha esse sintoma, não adianta tomar remédio. Eu tomo um remédio, alivia a minha ansiedade, mas eu fico ali igual um boneco, refém do remédio, e não consigo viver a vida. Eu não consigo enfrentar os problemas, eu não consigo fazer nada. Eu tenho medo de tudo, eu continuo com medo, só que eu tomo remédio, mas meu coração não palpita mais. Entende que o psicólogo, ele vai além. E se eu não conhecer a minha abordagem, eu vou ficar atrás de demandas. A demanda é importante para a gente entender no primeiro nível, para que a gente possa encaminhar, orientar, mas no processo de tratamento não, né? Então isso é importante pra gente entender no nosso tratamento e não errar, né? Não saiam por aí, você já tá no tratamento, então esquece a demanda, você vai entender, esquece os sintomas, esquece isso. Entenda o indivíduo. Por isso que se eu não entendo a minha abordagem, eu não tenho como entender o que eu tô tratando ali. Então, gente, pra gente recapitular aqui, a gente falou de 3 erros, são muito importantes. Todos esses erros, gente, a gente vai aprofundar muito no nosso workshop, tá? A gente falou sobre não fazer diagnóstico, a gente falou sobre romper sigilo na nossa orientação psicológica, que não pode, e a gente falou sobre se aprofundar nas abordagens, porque muitas vezes a gente não está enxergando o indivíduo, só os sintomas do indivíduo. Né? A gente não é médico para ficar enxergando sintoma e querer amenizar o sintoma. O psicólogo fica doido para acabar com as crises da pessoa e não querer mais ver aquilo. Mas o psicólogo é que vai entrar em contato, é o único profissional que entra em contato com crise. É o único profissional que interage com as crises, para que ele possa realmente, para essa pessoa enfrentar essa crise e entender de onde vem essa crise. As nossas teorias, elas são baseadas no entendimento dessa crise, mas para que ele entenda e que ele se livre da crise, ele precisa entrar em contato com ela, né? Então, psicólogo, por isso que o psicólogo não medica, né? A gente não trabalha amenizando o sintoma e deixando a pessoa ali sem poder trabalhar eles e se livrar deles, né? Então, a gente não é paliativo, né? Remédio é paliativo na área mental, né? É importante em alguns momentos? É importante em alguns momentos, mas apenas para acabar com o sofrimento agudo, não para tratar. Então, isso é importante a gente entender. A não ser que sejam algumas questões crônicas que ele vai ter que tomar remédio sempre, para equilibrar algumas taxas importantes ali no organismo dele, né? Mas para tratar crises psíquicas, existenciais, não. Aí é psicoterapia, a gente tem que se empoderar disso, gente. A gente tem que abrir a boca e se empoderar. Mas para isso eu tenho que entender como que eu trabalho no meu dia a dia, né? Então, gente, falamos aí dos 3 erros. Amanhã tem VIP Class, tá? 5 horas da tarde, toda quarta-feira, 5 horas da tarde. E aguardo vocês amanhã. E não se esqueça de se inscrever no workshop, tá, gente? 12º workshop da gente. E aguardem aí. Tchau, tchau, gente. Grande beijo. Obrigada, tá? Pela participação aqui, pelo carinho.